Hoje nós vamos falar de um grande problema, tanto sob o aspecto clínico como socioeconômico, a úlcera varicosa. Por um lado, diminui muito a qualidade de vida das pessoas e, por outro lado, gera altos custos, principalmente relacionados à ausência no trabalho e aposentadoria precoce. A úlcera varicosa é uma lesão crônica que geralmente aparece abaixo do joelho, próxima do tornozelo. Ela é muito mais comum na população adulta, principalmente nas mulheres, e tem uma estreita relação com a saúde do aparelho circulatório. O aparelho circulatório é o sistema de transporte interno do organismo. Nele, as artérias têm a função de levar o sangue do coração para todo o corpo. Já a função das veias é devolver esse sangue ao coração. Quando ocorre algum problema no retorno venoso, ou seja, no retorno do sangue pelas veias, a pressão nessa veia vai aumentando e vai se formando um inchaço, mais comum ao final da tarde. Esse edema, esse inchaço, é dependente da posição que a pessoa fica no transcurso do dia. Ou seja, quanto mais tempo em pé, maior o inchaço. Com o tempo e a falta de tratamento adequado, a pressão aumenta tanto que a pele se rompe, iniciando o que chamamos úlcera varicosa ou úlcera de perna. A aparência é de pele escurecida, fina e frágil, com uma ferida bem definida, a úlcera. Começou a aparecer uma bolha e essa bolha começou a ficar esfolar e ficar fininha. E daí ela abriu um machucado. Aí chegou um tempo que ela começou a necrosar assim nas beiradas. Fiquei desanimada, sabe? Era só chorar, aquele desespero. Quase tenho depressão, só não entrei por causa dos meus filhos. O maior problema é eu não poder fazer as minhas coisas que eu estava acostumada a fazer e de sair. E depender muito dos outros. Eu não tinha mais contato com as pessoas. Então eu me sentia assim, sabe, uma pessoa inútil. Tive que usar muleta e eu não me acostumava com muleta. Tive que usar cadeira de roda, que eu não podia colocar o pé no chão, porque para não abrir mais, né, porque com o peso do corpo, né, aí então podia abrir. Aí então foi uma fase muito difícil. Todo dia eu lavava o machucado, enrolava a faixa, sabe, e você não via assim, não tinha uma solução. Foi quando eu comecei a usar a faixa, aí eu vi que eu falei assim, não, agora eu acho que vai dar certo. Faço as minhas coisas, lavo minha roupa, passo, varro o quintal, tenho minhas plantinhas, cuido das minhas plantas, mas de vez em quando eu vou lá, deito um pouco, ponho a perna para cima, tenho que seguir o tratamento. O tratamento dela, primeiro, foi melhorar os cuidados de higiene da úlcera. Como limpar essa úlcera, evitar que haja uma contaminação, tratamento com antibiótico para matar a bactéria que deveria existir naquela úlcera. E a gente optou, no caso dela, por um tratamento chamado bota de Unna, que é uma bandagem inelástica que é semelhante a um gesso, uma bota de gesso na perna. Ela não é tão espessa nem tão desconfortável, mas é bem semelhante a essa bota de gesso. É uma bandagem e dentro dessa faixa, dessa bandagem, ela tem a famosa pasta de Unna, que é uma pasta que tem glicerina, e entre outras coisas que mantém aquela pele com uma certa umidade e que é um mecanismo de cicatrização dessa lesão. Com certeza é uma patologia que interfere muito na qualidade de vida. Por quê? Porque essas úlceras aumentam quando a pessoa fica na posição ortostática. Toda vez que ela ficar em pé, está piorando a úlcera dela. Você imagina, uma pessoa que só melhora a úlcera quando ela fica de perna para o ar, como eu digo. Então, toda a atividade laborativa dela, quer dizer, ela tem que se afastar do trabalho. Porque se ela ficar parada em pé ou sentada nessa posição que a gente adota quando assenta numa cadeira, que fica com as pernas penduradas, tudo isso leva ao aumento da pressão do sistema venoso. Então ela só vai estar bem se tiver de repouso com a perna para cima. É um tratamento prolongado, não é de uma semana com a perna para cima que resolve.
Às vezes são meses de tratamento, depende da extensão da lesão. A maioria das lesões são tratadas com cuidados locais e diminuição da estase venosa, diminuição da pressão no sistema venoso. É uma grande minoria que você precisa de intervenções cirúrgicas ou de enxertos ou de coisas um pouco mais complicadas. Outra coisa que é muito importante falar, que eu falo muito para os meus pacientes, fechar a úlcera nós fechamos juntos. Manter fechada depende mais de você do que eu. Porque não é só, você não tem esse tipo de doença, de estase venosa, dificilmente você tem cura, porque você não tem como trocar uma veia que está lesada. Então, mas você pode, com outras medidas, evitar que haja o aparecimento de outras feridas. Só que isso depende muito do paciente. Caminhar é o grande tratamento. Não precisa correr, caminhar já está ótimo. Existem alguns fatores de risco para o aparecimento de úlcera varicosa. Histórico familiar da doença, varizes, tabagismo, obesidade, idade, ocupação profissional, uso de anticoncepcional em mulheres fumantes, diabetes, tromboflebites, gravidez e, lógico, falta de atividade física. Uma das melhores formas de prevenir úlcera varicosa é não deixar a pressão da veia aumentar. Para isso, você deve praticar atividades físicas, porque com músculos fortes, principalmente nas pernas, esses próprios músculos, vão ajudar a melhorar o retorno venoso. Com isso, a veia diminui a pressão. Agora é com você. Transforme o conhecimento em comportamento.